Mas eu quero falar esse mês é um tema, a gente vai atravessar muitas coisas, a gente vai entender, por exemplo, esse mês de outubro agora, o ano novo do calendário lunar, que é o ano novo judaico, ele vai entrar no novo tempo. E a gente entende que aquilo que para judeu é uma data, para nós é uma pessoa. Por isso que a gente celebra Pentecostes, Tabernáculos e Páscoa. Porque ainda que na Bíblia está lá para os judeus, para eles são uma festa, para eles são uma data, para nós é uma pessoa. Jesus é a pessoa que consuma e converge todas essas festas nele. E nós vamos celebrar Tabernáculos que comemora ou celebra a volta de Jesus como o rei das nossas vidas e trazendo a transformação milenar que nós estamos esperando. Então vai ser um tempo maravilhoso. E eu acredito que assim como Tabernáculos, esse mês de outubro, ele marca uma virada de calendário lá em Israel e também no calendário bíblico. Essa mesma virada de chave pode acontecer com as nossas vidas e eu quero profetizar que isso vai virar na sua vida em nome de Jesus. Tabernáculos é a celebração de todos os milagres que aconteceram no deserto. Tabernáculos celebra aquilo que é de fato a intervenção de Deus por um povo e uma nação inteira. Ainda que para eles é a manifestação ou a celebração de milagres no deserto, para nós é a celebração de Cristo nos tirando do nosso deserto e nos levando a viver aquilo que Ele prometeu, que é a terra prometida para nós. Então essas semanas, nós vamos falar muito dessa travessia, de Deus tirar a gente de um lugar e levar a gente para um outro lugar. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado aí, Deus tem um lugar melhor para você. Deus tem uma estação melhor para você. Deus tem um plano melhor para você. Como eu disse aqui, às vezes tem algo que sabota, mas existem algo que também promove a nossa vida. Travessias fala de estações sendo mudadas, fala de subir de nível, fala de ser empurrado. Essa semana eu comecei a minha semana, Deus falando comigo aquele texto de Gênesis 15, quando a Bíblia diz que Abraão está dentro da tenda. E Deus diz para Abraão, sai para fora. Só que essa palavra sai para fora não é uma palavra como se fosse um convite de Deus, uma argumentação de Deus, vem para fora. Mas a palavra original é Deus empurrando Abraão para fora. Não é como se Abraão fosse um convite. Não, Abraão, tudo bem, vem aqui, deixa eu te falar. Não foi isso. É como se Deus meio que estivesse pegando ele pela orelha e falou assim, vem aqui fora. E a Bíblia diz que Deus fez ele sair da tenda para ver as estrelas. É como se Deus estivesse empurrando ele, para ele entender aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Abraão. Eu acredito, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai viver uma nova estação e Deus vai te mostrar quais estações são, essa nova estação que Deus vai fazer sobre a sua vida em nome de Jesus. Travessias são necessárias, daqueles que carregam promessa, travessia é necessária para aqueles que estão insatisfeitos, uma inconformação saudável, uma inconformidade santa, aquela coisa, Deus, eu sei que tem mais para ser feito na minha vida, eu sei que o Senhor pode fazer mais na minha vida. Então não é uma inconformidade, aquela coisa de reclamar, mas uma inconformidade santa, aquela coisa de Deus, eu quero e eu sei que tem mais. Travessias são necessárias para que a gente mude a realidade e nem sempre mudar o ambiente aonde a gente está. Então Deus vai mudar muitas coisas. Eu queria que você soubesse que esse mês Deus vai esticar você. Você crê nisso? Vocês estão muito desanimados. Talvez eu vou fazer vocês ficarem animados daqui a pouco. Deus vai esticar vocês em nome de Jesus. Deus vai mudar o destino que vocês estão caminhando em nome de Jesus. E Deus vai mudar a sua realidade sem sequer mudar o seu ambiente. Os ambientes não vão ser mudados, mas a sua realidade, a forma como você vê, também será mudada em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode dizer um amém por isso? Daqui a pouco vocês vão descobrir. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Em Gênesis, capítulo 28. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e do seu pai e do Deus de Isaque. Darei a vocês os descendentes da terra, a qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e da sua descendência. Estou com você,
e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse-lhe: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível ou terrível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome daquele lugar Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Agora eu quero te convidar a abrir sua Bíblia agora em Gênesis, um pouquinho para frente, 32. Aqui nós primeiro lemos a ida, e agora nós estamos falando da volta. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar da passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fê-lo passar tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois os dias já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi mudada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Fecha seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar aqui as nossas vidas na Tua presença e pedir ao Senhor essa noite que o Senhor possa falar com a gente. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale em lugares que a gente não está acostumado a ouvir, Jesus. Em contextos que a gente não está acostumado a ouvir. Essa noite eu creio que pessoas serão impulsionadas aqui a viver algo extraordinário, Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa ministrar no nosso coração, em lugares que a gente nem sabia, de forma que a gente não entendia, mas que vai fazer todo sentido, para que algo transformador aconteça na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você criasse uma expectativa por isso, sabe? Quando Deus fala de travessia, Deus está falando de coisas importantes na nossa vida. E eu quero te mostrar um pouco sobre isso. Na Bíblia, existem 4 lugares de travessia. Por 4 vezes Deus manda o povo atravessar. Nós vamos ver e caminhar nesse processo. Desses 4 domingos nós vamos falar sobre cada travessia. A primeira travessia que nós vemos é de Jacó. Jacó, ele vai para Padã Arã, para a casa do seu tio Labão, mas em um momento da vida ele volta. Só que quando ele volta, ele já não volta da forma como ele foi. E a Bíblia diz que Deus fez ele atravessar o vale de Jaboque, em algumas traduções o val de Jaboque. E a Bíblia diz que foi realmente uma travessia, porque quando ele leva tudo para lá, e ele volta, ele fica sozinho. E nesse lugar de solitude, há uma transformação, há uma revelação, um toque de Deus, que quando ele atravessa o val de Jaboque, já nem é mais val de Jaboque, agora já é Peniel. Ele muda o lugar, o nome do lugar, que era Jaboque, agora ele chama de Peniel, e quando ele atravessa, ele já não é mais o mesmo homem. Então essa travessia, esse lugar de travessia, pode ser, e eu acredito que seja tão assertivo e pontual para o nosso tempo, para o calendário de Deus, para a agenda de Deus nas nossas vidas, não só como famílias, mas como igreja. Eu acredito de verdade que Deus vai começar a atravessar a gente em nome de Jesus.
Sabe, a Bíblia fala de uma travessia de Jacó, fala uma travessia de Moisés, quando Moisés atravessa o Mar Vermelho. A Bíblia fala de uma travessia que aconteceu no Jordão, quando Josué atravessa com o povo. E a Bíblia fala de uma travessia de quando eles voltam da Babilônia. São 4 travessias, e nós vamos falar nesses domingos sobre essas travessias e aquilo que Deus quer nos ensinar para que a gente também atravesse. Hoje nós vamos ficar em Jaboque, e eu queria muito que você gravasse na sua cabeça, porque Jaboque é um lugar de transformação poderosíssima nas nossas vidas. Sabe, a gente precisa entender os contextos, porque quando Jacó começa a ir para Padã-Arã hoje é na Síria. E Jacó, ele está indo de Israel hoje, no território mesmo, no mapa hoje. Ele está saindo de Israel e indo para a Síria. E ele vai caminhando na Síria. E quando ele chega a Betel, que não era Betel, era a cidade chamada Luz, ele vai dormir, ele vai pernoitar naquele lugar. E aí talvez você não saiba, porque a Bíblia diz que ele pegou um travesseiro, uma pedra e colocou como travesseiro. Mas no contexto aqui, ele faz uma construção de pedras ao redor dele. Ele vai montuando pedras por causa dos animais da noite. Então ele vai fazendo como um cercado de pedras. E nesse cercado de pedras ele pega uma pedra e coloca ali, para que ele pudesse dormir. Nesse sonho, e agora ele sonha, que nesse lugar que ele construiu o cercadinho tinha uma escada. Anjos estavam subindo para outros anjos descerem. Ele não estava vendo um portal de Deus, ele estava vendo uma realidade que estava acontecendo na vida dele. Deus estava mandando anjos que estavam respeitando o território subirem, e outros anjos que iriam com ele descerem para acompanhar ele. E a promessa que ele diz é: um dia eu vou voltar. E Deus também diz para ele que um dia ele vai voltar para aquele lugar que ele estava naquela noite. E de fato isso aconteceu. 21 anos depois de passar por Betel, Jacó volta. Só que Jacó volta, e a gente não, talvez você não saiba o que levou Jacó para aquela terra da Síria. Para aqueles que são mais estudados, lembra que um dia o pai de Jacó, Isaac, manda Esaú vir para ele ser abençoado. E a mãe de Jacó manda Jacó vestir peles de cordeiro. Fez um guisado e ele apresentou para o seu pai e disse: olha, eu sou Esaú. Isaac diz: a voz é de Jacó, mas a roupa e o cheiro é de Esaú. Quem é você? E ele diz: eu sou Esaú. Então a palavra diz que Isaac impõe as mãos sobre ele e abençoa ele. E naquele tempo e no contexto que ele vivia, aquela bênção era a coisa mais importante da vida dele. Mas a Bíblia diz que Esaú ficou tão irado com aquilo, que ele diz: o dia que meu pai morrer, você também morre. A mãe de Jacó, desesperada, diz para ele: foge, foge, porque o seu irmão vai te matar. Então o contexto começa nessa fuga de Jacó. E nessa fuga, Deus faz uma aliança com ele. Um dia eu vou te abençoar e um dia você vai voltar nesse lugar. Agora, 21 anos depois, o pai de Jacó já tinha morrido. Isaac já era morto. Jacó volta. E ele vem caminhando. E ele sabe que ele estava na Síria. Mas quando ele botasse o pé em Betel, ainda que a bênção estivesse sobre ele, o território era do irmão dele. Deus tinha uma promessa nele: eu vou te abençoar. Mas o irmão também tinha uma promessa. Qual era a promessa? Quando meu pai morrer, você morre. Não é isso? Então Jacó está voltando para casa. E ele está voltando para casa. E quando ele está voltando para casa, algo está passando, um filme está passando. Eu não sei o que vai acontecer. Então Jacó prepara presentes. E começa a mandar presentes. Porque naquele ponto de vida Jacó era riquíssimo. E ele começa a mandar presentes para o irmão dele. Ó irmão, eu estou chegando, estou te mandando presente. A resposta do irmão foi trazida por um mensageiro. E Jacó, no Gênesis 31, ouve uma mensagem de um mensageiro dizendo: seu irmão está vindo te encontrar com 400 generais.
Se você tivesse vindo encontrar um amigo, você vinha com a sua família, com o periquito, com o papagaio, com o seu cachorro. Você vinha com todo mundo. Ô, meu irmão, tem tanto tempo que eu não te vejo. A Bíblia diz que Esaú vinha com 400 soldados. Está comigo? Esaú queria era sangue. Esaú queria ver ele fritinho. Acabar com a raça dele, cumprir a promessa. Mas Jacó tinha uma aliança com Deus. E ainda que ele estivesse na Síria atravessando, ele não sabia o que Deus ia fazer. Mas ele tinha uma certeza que ele precisaria enfrentar o que ele iria viver. Ele iria ter que enfrentar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero começar aqui hoje dizendo, para que você possa atravessar para uma nova estação na sua vida, Deus vai te chamar para enfrentar coisas que você não está acostumado a enfrentar. Você vai enfrentar pessoas que você não está acostumado a enfrentar. Você vai precisar enfrentar situações que você varreu para debaixo do tapete. Você vai ter que enfrentar situações que você não quer enfrentar. Pessoas, argumentos, situações que você não quer enfrentar. Nesse tempo, Deus vai voltar com essas situações na sua cara para você enfrentar e ver a resposta de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Travessia. Para você viver o melhor tempo na vida de Deus, você vai ter que enfrentar o seu passado. Você vai ter que enfrentar coisas que você não quer enfrentar. Você vai ter que enfrentar inimigos que você não gostaria, porque você até acha que é mais forte do que você. Mas você tem uma promessa de que você, se enfrentar, vai vencer. Amém? Gênesis capítulo 31, no verso 51. Eu queria que você lesse só comigo, nem precisa. A Bíblia diz, e eu vou te contar a história um pouquinho, que o dia que Jacó resolveu sair da casa do seu sogro, ele juntou as coisas dele no meio da madrugada e ele ficou com medo do sogro roubar ele. Ele ficou com medo do sogro tomar as coisas dele ou matar ele. Então ele esperou o sogro sair de casa, juntou a família e os bens e perna para quem te quer. Quando o sogro volta 3 dias depois, o sogro fica sabendo. E o sogro vai para alcançar ele. Alcançar aqui é literalmente, você está pensando, é alcançar ele, dá fim. Só que quando Labão está chegando, Deus fala com Labão. Então Labão, que foi feroz em cima de Jacó, ouve uma palavra de Deus, aí ele amansa. Em Gênesis 31, 51, quando Labão já está ali na conversa final com Jacó, Jacó pega uma pedra, coloca e faz um montinho de pedra, um montinho de 1 metro, 80 centímetros, derrama óleo e chama aquele lugar de Mispá. Ele faz um pacto com Labão. Qual era o pacto que ele fez com Labão naquele dia? Essas pedras aqui, esse Mispá, vai ser testemunha de uma coisa: que eu nunca mais vou atravessar para o lado de cá, e você nunca mais vai atravessar para o lado de lá. Porém, ainda que eu não vá para o seu lado e você não venha para o meu, nós dois nos protegeremos. A promessa era simples: Jacó, daqui para frente, você não tem mais direito de voltar. Está entendendo? Daqui para frente, sem volta. E Jacó concorda com isso, porque a intenção de Jacó nunca mais era voltar. Sabe, para a gente continuar sobre isso, a gente precisa descobrir que para a gente viver um novo tempo, a gente vai precisar queimar as pontes que nos levam para os tempos antigos. Se Deus nos chamou para viver algo novo, nós precisamos queimar os caminhos que nos levam para um tempo velho. Nós precisamos nos lembrar que para onde Deus está nos levando não existe caminho de volta. Ou a gente acredita e vai, ou a gente fica no lugar onde a gente está perpetuamente. Deus não vai te dar caminhos alternativos, você crê nisso? Deus não é Deus de caminhos alternativos. O caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é poder. E se a gente já não acreditar que se Deus nos levou para esse lugar e está nos chamando para esse lugar,
Nós vamos sempre deixar o plano B na manga. Fala para quem está do seu lado, Deus não tem plano B. Não tem. Ainda que você tenha plano B, para Deus não existe plano B. E talvez você pode estar dizendo, Deus, está dando tudo errado. Ainda é o plano A de Deus na sua vida. Você pode dizer um amém? Quem tem fé para dizer isso, né? Amém? Está dando errado, mas é o plano A de Deus. As coisas não estão do jeito que eu quero, mas é o plano A de Deus. Porque o meu coração está na mão dele, a minha vida é dele. Agora, se a sua vida é sua, não está dando errado, é porque você quer mesmo. Mas se você colocar a sua vida na mão do Senhor, ainda que esteja dando errado, está dando certo e você não está vendo. Amém? Quanto mais nós colocarmos, gente, tem pessoas que começam a caminhar em Deus, mas ela nunca consegue se entregar completamente para Deus. Conhece gente assim? Ela vai, ela participa, ela frequenta, mas ela nunca consegue se desamarrar do seu passado. Ela nunca consegue se desligar de pessoas, ela nunca consegue se desvencilhar de ambientes. Ela precisa, para viver um tempo novo, queimar as pontes dos tempos antigos que você já viveu. Você crê nisso? Eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida. Deus vai queimar as pontes do seu passado essa noite em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, tanto quanto ele vai para Padã Arã, ele vê uma escada. E a Bíblia diz que ele vê anjos subindo e anjos descendo. Quando ele está voltando, ele vê, e ele diz que na fronteira, Gênesis 31, ele diz, na fronteira, ele vê um acampamento de anjos na frente dele, e um acampamento atrás dele de anjos, são 2 acampamentos. Então ele exclama, Manaim. Vocês já ouviram essa frase? Ou essa expressão, Manaim? Manaim não é chácara, tá, irmão? Manaim não é distrito. Manaim é acampamento de anjo. Acampamentos. Então Jacó olha para os acampamentos de anjo, tanto à frente quanto atrás, e diz, uai, eu estou no meio de um acampamento de anjo, isso é Manaim. E de fato era. Só que o que Jacó viu naquele momento era a revelação de espiritual daquilo que vai acontecer depois na Bíblia. Porque só existe reforço espiritual. Deus só manda reforço espiritual na sua vida e na minha vida nas fronteiras da decisão que nós tomamos. É quando você está prestes a tomar. Você já teve esse sentimento? Na hora de tomar uma decisão importante, começa a te gerar medo. Você está certo que a decisão é a melhor e é aquela que você tem que tomar, mas de repente você começa a ser alvejado com medo. Um medo que te faz tentar começar a retroagir. Mas será mesmo? Será que é isso mesmo? E a gente começa a reavaliar uma decisão que já foi tomada. Quem já passou por isso? Já passaram por isso? Você sabe qual é a decisão, Deus já falou para você, Deus já ministrou, você já tem certeza qual é, mas de repente você começa a sentir medo, insegurança para continuar ou para afirmar aquela decisão. E a gente precisa descobrir que é na fronteira que Deus manda reforço. Lá na frente a Bíblia vai mostrar que quando Moisés está atravessando o Mar Vermelho, a Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo na frente e uma coluna de fumaça atrás. Lembram disso? Uma nuvem, se talvez você acredite que é uma nuvem, mas era uma coluna de nuvem que ficava atrás e uma coluna de fogo que ficava. Foi a única vez que tanto a coluna de fogo, porque a coluna de fogo era para a noite, e a nuvem de dia, foi a única vez que a nuvem e a coluna de fogo estiveram presentes no mesmo lugar. Quando eles estavam na travessia, na fronteira de atravessar o Mar Vermelho, Deus mandou a coluna e a coluna de nuvem. Por quê? Porque nos momentos difíceis, Deus vai colocar uma coluna de fogo para te dar direção, que aquele é o caminho certo que você precisa tomar. E vai colocar uma coluna de fumaça para confundir os seus inimigos e eles não alcançarem você depois da sua decisão tomada. Levanta a sua mão.
Deus vai colocar uma coluna de fogo na sua frente, para clarear o seu caminho, na decisão de Deus que você precisa tomar essa noite. E vai colocar uma coluna de fumaça atrás, e os seus inimigos não vão ser confundidos essa noite, e não vão alcançar você depois dessa decisão, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplaude o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É na fronteira. E eu quero que você fale para quem está do seu lado: hoje você está na fronteira. Hoje você está na fronteira. Hoje. E talvez não seja nem na sua fronteira espiritual, talvez seja a sua fronteira profissional. Talvez seja a sua fronteira emocional, sua fronteira familiar, sua fronteira financeira. Hoje Deus vai te colocar na fronteira. Mas quando você estiver lá, Deus vai mandar reforço para a sua vida em nome de Jesus. E você vai tomar a decisão certa em nome de Jesus. Aleluia. Agora, quem atravessa para Jaboque, quem atravessa o val de Jaboque, quem atravessa Peniel, tem um encontro consigo mesmo. E talvez essa noite seja a noite do teu encontro, em nome de Jesus. Sabe, porque em algum dia, naquele momento, o anjo pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Vamos fazer um exercício comigo? Você acha que... Depois Jacó pergunta para ele assim: como é que é seu nome? Ele fala: para que você está me perguntando? Não é isso? Então ele falou o nome? Falou. Porque na hora que ele vai embora, Deus diz assim, Jacó diz assim: esse nome aqui, esse lugar aqui não é Jaboque, mas não, esse lugar aqui é Peniel, porque eu vi. Quem que eu vi aqui? Então eu precisava perguntar o nome dele, ele sabia quem era. Agora vamos fazer um exercício: será que Deus não sabia que o nome de Jacó era Jacó? Sim ou não? É claro que sabia. É óbvio que sabia. Agora, por que Deus pergunta ao Jacó qual era o nome dele? Porque há 21 anos atrás, quando perguntaram o nome dele, ele falou: meu nome é Esaú. Há 21 anos atrás, quando o pai dele pergunta para ele qual é o seu nome, ele diz: meu nome é Esaú. Agora Deus queria saber se ele ainda permanecia como Esaú, ou se ele reconheceria quem ele verdadeiramente ele era: trapaceiro. Porque Jacó não significa trapaceiro. A palavra Jacó significa aquele que vem agarrado no calcanhar. Foi os comportamentos de Jacó que fez esse nome se transformar em trapaceiro. Jacó não é trapaceiro. Mas aquele Jacó era. E Deus sabia que aquele Jacó era. E ele precisava assumir que ele era trapaceiro. Então em Jaboque, nós encontramos, quando nós atravessamos, nós precisamos ter um encontro com a gente. Porque a gente costuma a terceirizar as nossas transformações. Ah, não aconteceu isso por causa disso. Ah, o que eu esperava não aconteceu por causa do fulano, por causa do ciclano. Quem atravessa para o próximo nível não terceiriza a sua transformação. Quem atravessa para o próximo nível assume quem verdadeiramente ele é e quem ele já foi. Essa noite Deus quer olhar para você e te perguntar qual é o seu nome. E talvez o seu nome te envergonhe, seu passado te envergonha. E não importa se te envergonha ou não. Porque para Deus ele estava lá quando você estava envergonhado. Quando você fazia o que você fazia, Deus estava lá. O que Deus quer saber é se você tem capacidade de assumir que você não é aquilo que você mostra para as pessoas que você é. Que você é, em alguns lugares, Jacó. Por quê? Porque quando Deus pergunta o seu nome e você assume, eu sou Jacó. Então Deus tem a capacidade de mudar o seu destino. Porque mudar nome na Bíblia não é mudar nome. Mudar nome é mudar destino. Quando Deus diz: seu nome não vai ser mais Jacó. Se é trapaceiro, não vai ser mais. Vai ser Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Então Deus muda o destino, sabe por quê? Porque Jacó atravessa sozinho como Jacó. Mas quando ele atravessa como Israel. Lembra que tinha 400 homens vindo contra ele? Eles vinham contra Jacó, mas contra Israel, a bênção de Deus estava naquele lugar. Contra Israel, ele já tinha prevalecido nas regiões espirituais. Contra Israel, Esaú já não tinha mais poder.
Se Jacó não tem um encontro com Deus, irmãos, naquela noite, na outra manhã ele estava cozido e frito. Mas porque ele tem um encontro com Deus, o inimigo que vinha contra ele teve o coração acalmado. E Jacó pôde cumprir a promessa. Deixa eu te lembrar uma coisa. Sabe por que Jacó estava voltando? Porque ele tinha feito uma promessa que eu vou voltar nesse lugar. Só que aquele lugar que ele tinha prometido voltar era território do irmão dele. Jacó tinha feito uma promessa. Não sei se você lembra. Se o Senhor me abençoar com roupa, com comida, e eu for próspero, eu vou voltar e vou te dar o dízimo de... Lembram disso? Deus cumpriu a parte dele. Jacó era riquíssimo. Agora faltava Jacó cumprir a parte dele. Porque no fundo do coração de Jacó, ele poderia ter uma dúvida. Porque o pai dele tinha abençoado. Ele já tinha cumprido a metade da bênção. Mas ele não tinha certeza no seu coração ainda que ele estava chancelado pela bênção. Então ele preferiu correr riscos para chegar no lugar que ele confirmaria a bênção do que viver na dúvida. Travessia fala sobre isso, sobre pessoas que vivem na dúvida e atravessam para uma certeza. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para sair da dúvida e ir para uma certeza, ainda que você corra riscos. Para algumas pessoas aqui, Deus vai te chamar para dar saltos de fé. Você crê nisso? Em alguns aqui, em algum momento da sua vida, você vai ter que dar um salto. Não tem lugar nenhum para se segurar. Se Deus não pôr o chão, você vai cair. Quem está pronto para dar um salto de fé aqui essa noite? Para quem dá salto de fé, irmão? Para quem tem o seu destino alterado? É aquele que recebe o toque de Deus. A gente sabe que ele prevaleceu, mas ele teve uma marca. Uma marca. E Deus hoje quer te marcar. Porque todas as vezes que Jacó mancava, Jacó não, né? Israel mancava, ele se lembrava que a promessa tinha sido cumprida sobre a vida dele. Deus quer marcar o nosso coração aqui hoje em nome de Jesus. Eu quero profetizar que numa noite como essa Deus vai mudar o seu destino. E lá na frente, você vai se lembrar que essa noite você foi marcado para um novo tempo na sua vida. E quando você estiver vivendo esse novo tempo, você vai se lembrar dessa noite em nome de Jesus. Sabe, Deus quer marcar as nossas vidas para que Jaboque seja transformado. Sabe, Deus mudou o nome de Jacó, mas foi Jacó que mudou o nome de Peniel. Presta atenção. Deus vai mudar você aqui essa noite em nome de Jesus. E você vai mudar os ambientes que você vive. Jacó foi mudado para Israel, mas foi Israel que tirou o nome de Jaboque e botou Peniel. Porque Deus pode mudar você e você mudar a sua realidade. E é isso que vai acontecer na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então eu queria te convidar para a gente ficar de pé, para a gente orar.